professor Cesiro Aparecido da Cunha Júnior. Além de professor, sou contador e coordenador da Comissão de Coordenadores e Professores dos cursos de Ciências Contábeis, um grupo de trabalho do CRC Paraná. Você que está entrando no universo da contabilidade, tem também a opção de se dedicar ao mundo acadêmico. O curso de Ciências Contábeis é um dos mais demandados nas instituições de ensino, e seguir a carreira contábil como professor é muito promissor. Posso até dizer que a maioria dos profissionais de destaque da contabilidade brasileira em algum momento exerceram a função de professor. Ser professor é compartilhar conhecimento, é ser um agente transformador de vidas e sonhos. Ser professor é uma função de aposta no futuro de outras pessoas. Ser professor é apostar na esperança. Ser professor é uma excelente maneira de se manter atualizado sobre tudo que envolve o mundo da contabilidade. Portanto, você que está se preparando para seguir a carreira contábil, pense com carinho na arte de ensinar os outros. Venha ser meu colega, eu recomendo. Siga esse conselho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma escola técnica aqui do nosso Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná. Eu me chamo Márcio, sou conselheiro suplente aqui do Conselho e estarei aqui com vocês hoje nesta jornada do conhecimento debatendo um assunto de extrema importância para a contabilidade aplicada ao setor público. Então, quero desde já convidar a todos a prestar muita atenção, a dedicar este momento aí para a melhoria do teu conhecimento, para o engrandecimento do teu conhecimento. Muito bem, vamos aí olhar a nossa tela, o que nós temos aí já de início, né? O nosso tema de hoje. O que é o nosso tema de hoje? Eu quero que vocês olhem, que vocês prestem muita atenção. O nosso tema de hoje é o planejamento e as leis orçamentárias. Quais são os pontos de atenção no plano plurianual? E vocês observem que na parte de baixo da nossa tela está escrito primeira parte. Por que primeira parte? Porque eu já quero desde já convidar você a complementar esse nosso conhecimento da aula de hoje, desse nosso encontro da aula de hoje, numa próxima aula, onde nós vamos discutir a complementação do assunto PPA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, desde já, fica o nosso convite a todos a participar aí do nosso próximo episódio. Muito bem, uma rápida apresentação do Márcio, desse que participa, que está participando aqui com vocês desse momento de debate. Como diz aí a nossa telinha, eu sou mestre em administração, sou contador graduado lá pela Universidade de Ponta Grossa, tenho pós-graduação em auditoria interna e controladoria de gestão, já publiquei alguns livros aí sobre contabilidade aplicada ao setor público, sou conselheiro suplente aqui do Conselho de Contabilidade, onde eu coordeno a Comissão do Contador Público, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e professor de cursos aí de graduação e pós-graduação sempre que surgem convites. Este é o meu currículo, mas é claro, como eu sempre digo, o currículo é água que já passou pelo moinho.
O que interessa é este momento agora aqui de conhecimento que nós vamos estar fazendo a nossa interação. Então, o currículo é importante para saber quem eu sou, mas muito mais importante é este momento, é o agora, onde nós vamos estar melhorando o nosso conhecimento. Bem, e para começar a nossa conversa, como sempre, eu gosto de lançar aqui uma pergunta para você refletir aí sobre o teu dia a dia, para você pensar aí na tua atividade como contador, como contadora, como responsável técnico aí pela contabilidade aí do município, do estado, enfim, aonde você trabalha. Vejam qual é a nossa inquietação de hoje, né? A entidade em que você é responsável técnico, que você é o contador, que você é a contadora, elabora o PPA de acordo com a legislação vigente e ainda o PPA é transformador da realidade local, ele está ligado com as necessidades da população. E para responder essa questão, como contador ou como contadora, você está tranquilo? Como é que está aí, né? O PPA é feito de acordo com a legislação, ele atende às necessidades da população e você vai dizer assim, Márcio, é claro que o PPA é feito de acordo com a legislação, é claro que ele atende às necessidades da população. Muito bem, né? Nós sabemos que no nosso país nós estamos constantemente em evolução com o conhecimento, na área pública principalmente. Alguns anos atrás, né, fazer o orçamento, o pessoal brinca que era fazer o orçamento com o 10%. O que era o 10%? É você pegar o orçamento do ano anterior e jogar 10% em cima, é o orçamento desse ano, né? Já cheguei ao absurdo nessa minha jornada na área pública, aí nesses anos que eu trabalho na área pública, de ver uma lei aprovada onde dizia o prefeito do município A sanciona a lei de orçamento do município B. Mas espera aí, ele é prefeito do A. Como é que ele está sancionando a lei do município B? Na verdade, foi uma tragédia, né, anunciada, foi aquele famoso cópia e cola e esquecido de mudar o município, copiar o orçamento, né, porque não sabiam como fazer. Claro que essa é uma realidade do passado, é uma realidade que já ficou no tempo. Hoje, os gestores públicos, os técnicos, né, o pessoal técnico que trabalha na área pública está muito preocupado com essa questão do orçamento, porque nós sabemos que ela é a base, é o início de tudo dentro da administração pública. Pessoal, para responder essa nossa pergunta, essa nossa inquietação, como é que você está? Você está tranquilo? Você está tranquila? Como é que é? Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Bem, a primeira resposta é sim, pois existe um trabalho integrado na gestão. Isto é, todos estão envolvidos aí com a melhoria da gestão, com a participação na gestão, passando informações que vão chegar até o orçamento. E esse orçamento vai ser robusto, vai atender realmente às necessidades do órgão onde você trabalha e da população. A segunda resposta que você poderia dar é sim, pois orçamento não é problema do contador, isso não é problema meu, né? Então não tenho nada a ver com isso, né? Problema dos outros, os outros que resolvam, cada um com seus problemas, não é isso? E a terceira resposta possível é não, eu não estou tranquilo, pois o orçamento é feito com base no 10%. Isto é, o orçamento é uma peça de mentirinha, é uma peça de ficção, é feita só para atender à legislação, é só para, né, dizer eu estou atendendo à legislação, nada de ter ligação com a realidade, nada de atender às necessidades da população, nada de ser uma peça que transforma a realidade local, a realidade aí do teu município. Qual resposta você daria? E aí? Bem, não importa, né? Não quero aqui ser o julgador de ninguém, não importa a resposta que você dará a essa nossa inquietação, o fato é, preste muita atenção nesse nosso debate de hoje, seja um agente transformador da realidade local, seja um agente que vai levar este conhecimento até o gestor, enfim, seja alguém que vai fazer a diferença dentro da administração pública
através do conhecimento. Há alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, com uma amiga, e ela estava falando sobre as inquietações dela na administração pública. Ela disse, puxa, Márcio, a gente quer fazer, mas nunca consegue transformar. E eu disse para ela, eu brinquei com ela, eu falei, olha, tem que ser, né, mais ou menos como a sopa quente. Você não pode enfiar a colher e querer comer que você vai se queimar. Você tem que ir comendo pelas bordas, isto é, começando aos poucos. Na administração pública, muitas vezes a realidade é transformada assim aos poucos. Nós temos que ir aos poucos trabalhando, modificando, trazendo as novidades para que o gestor possa ir implementando aos poucos, sem, né, sobressaltos, sem solavancos. Se essa é a tua realidade, fique tranquilo. Né? Por quê? Porque você vai sim ser um agente de transformação, mas aos poucos. Né? Aos poucos. É claro, sempre observando a legislação. Às vezes a legislação não nos permite que seja aos poucos, tem que ser naquele momento e acabou. Mas seja um agente de transformação. Muito bem, vamos então conversar um pouquinho sobre plano plurianual. E para falar um pouquinho sobre plano plurianual, nós temos que conhecer alguns conceitos que são de extrema importância para entender o que é o plano plurianual. Aliás, não só entender o que é o plano plurianual, entender sobre o orçamento na administração pública. Vamos dar uma olhadinha nesses conceitos? Vamos lá. Né? Primeiro, planejamento. O que é o planejamento? Você vai dizer, Márcio, eu sei o que é planejamento. Eu planejo as minhas férias, eu planejo as minhas viagens, eu planejo a compra de, sei lá, de um carro novo, de uma casa. Eu sempre estou planejando. E na administração pública, né, o que é este planejar? Né? É o ato ou o efeito de planejar. Né? Serviço de planificação, como está aí na nossa tela, de um trabalho ou tarefa, com estabelecimento de métodos. Métodos, a palavra métodos aqui é muito importante. E ainda, observem a tela, na gestão pública, o planejamento pressupõe projetos que façam o quê? Que busquem sanar os problemas sociais, econômicos e também atingir os objetivos de governo. Mais do que isso, ser um transformador da realidade local. Os orçamentos na administração pública, eles têm esse poder de transformar a realidade, de transformar a economia de um município, de um estado ou de uma nação, através de mais investimentos ou através de menos investimentos, né? Conforme a necessidade. Mas, enfim, os orçamentos são um objeto de transformação. E eles são, sim, um objeto de planejamento, conforme aparece aí na tela para vocês. O que mais que nós temos, pessoal? Orçamento, ato de orçar, né, conforme aparece na telinha para vocês, ato de orçar. Vejam o que está aí escrito, estudo com o objetivo de estimar receitas e despesas, além de oportunidades e necessidades de investimento em um determinado período. Deve estabelecer, observem, objetivos que vão permitir que os resultados sejam acompanhados e medidos. Não basta só eu atingir os meus resultados, eu tenho que medir para saber se eu fui eficiente, se eu fui eficaz, se eu fui econômico, né? Os famosos E's aí da administração pública. Então, isso é orçamento. E o orçamento tem ligação com o planejamento? O que você acha? Claro que tem. Né, pessoal? Claro que tem. Eu planejo e materializo esse planejamento no meu orçamento. Né? Um tem estreita ligação com o outro. Então, muito importante conhecer esses conceitos. Básicos, mas muito importantes. O que mais, pessoal? Veja o que está aí na nossa telinha, pessoal. Pode-se dizer que o orçamento é um instrumento do quê? De planejamento. É isso mesmo. Na administração pública é assim que funciona. E quero que você observe ainda a nossa telinha aí. O que nós temos aí, pessoal? Onde são o quê? Avaliadas as receitas e despesas em um tempo específico. Um tempo específico. 1 ano no caso da LOA, 4 anos no caso do PPA, 1 ano no caso da LDO. Né? Vejam,
Como os recursos de um país, de um estado ou de um município são limitados e as necessidades do cidadão, do povo, são ilimitadas, elas são sempre crescentes. A necessidade por educação, por saúde, por segurança sempre é crescente, por exemplo, né? É preciso que definir prioridades. Por isso é necessário diagnosticar, discutir e eleger as principais carências, aqueles pontos onde nós precisamos atuar com o orçamento. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque o orçamento não é somente para resolver um problema atual, né? Vamos imaginar que você é o gestor de uma cidade como Curitiba, a nossa bela capital do estado do Paraná, nos anos, sei lá, 30, nos anos 40, onde você tinha lá poucos carros na rua, ou quase nenhum, muitas carroças, carros puxados lá por cavalo, por bois, enfim, né? Você tinha uma realidade. E lá nessa época você tinha que fazer uma rua, né? Essa rua, hoje conhecida pelo nome de Visconde de Guarapuava, né? Uma avenida enorme que nós temos aqui em Curitiba, hoje ela já está pequena, né? Pequena para as necessidades que nós temos hoje, dos carros que estão circulando aí na nossa grande cidade de Curitiba. Mas imagine quando foi projetada lá nos anos 30, nos anos 40, enfim, quando essa rua foi projetada. Alguém pode ter dito, esta pessoa é um visionário, é um maluco fazer uma rua tão grande. Numa nossa cidade não precisa uma rua tão grande. No entanto, ele não olhou somente aquele momento. A projeção dele foi lá para os dias atuais, foi para hoje. Ele olhou a necessidade do futuro de atender aí o fluxo de veículos. Ele pensou, né, imagino eu, na sua projeção, mais no futuro, mais lá na frente, a população vai precisar de uma rua que seja, né, capaz de fluir aí o trânsito aí na nossa capital. Então vejam, o orçamento tem disso. Ele tem que cuidar da nossa realidade atual, mas tem que ser um instrumento de modificação do nosso futuro. Ele tem que olhar, né, no presente e mais ter um olhar também no futuro. O que mais, pessoal, que nós temos aí como definição? Vejam, os princípios orçamentários. E o que são princípios? Princípios, né, é a base, né, é o chão, é o que vai dar a sustentação para esse nosso orçamento. Está lá escrito, e não importa qual seja a tua crença, mas está lá escrito na Bíblia, no princípio, né, era o verbo, né? Então, o princípio de tudo, né? Então, quais são os princípios orçamentários? O primeiro que aparece aí na tela para vocês é o princípio da unidade ou totalidade. E o que diz esse princípio da unidade ou totalidade? Determina a existência do orçamento único. Eu não posso ter um orçamento e vários orçamentinhos, né, perdidos por ali. Por quê? Porque eu vou perder o controle. Então, princípio da unidade ou totalidade. Um único orçamento, um único PPA para o município, uma única LDO para o município, uma única LOA para o município, por exemplo, né? Que mais que nós temos aí? O princípio da universalidade. Universalidade, esse é fácil, né? No orçamento nós temos que ter todas as receitas e todas as despesas que devem constar do orçamento. Então veja o que está escrito aí na nossa tela. Determina que a LOA, né, de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos, fundações instituídas e mantidas pelo poder. Eu sempre digo o seguinte, o princípio da universalidade, ele determina que tudo o que deve constar do orçamento esteja no orçamento. Eu não posso dizer, mas essa receita aqui eu não vou colocar no orçamento. Ela deveria estar no orçamento, mas eu não vou colocar, eu vou esconder essa receita ou esconder essa despesa. Ela deveria estar no orçamento, mas eu não vou colocar. Princípio da universalidade. Se eu fizer isso, eu estou ferindo o princípio da universalidade. O que mais, pessoal, que nós temos aí? Princípio da anualidade ou periodicidade. O que esse princípio faz? Ele delimita o exercício financeiro orçamentário. Ele diz, o orçamento tem nascimento, tem data de nascimento e tem data de falecimento, data de morte. O orçamento não pode ter vigência eterna,
ele tem nascimento e tem fim, ele tem começo e tem fim. Isso é o princípio da anualidade ou periodicidade. Eu até prefiro, quando falo, né, sobre este assunto, falar em periodicidade, porque a anualidade sempre você liga a um ano, né? Mas o orçamento você tem começo e fim. Ele tem data de nascimento e data de morte. Isso é o princípio da periodicidade. Ele não pode viver eternamente. Né? Que mais, pessoal? Princípio da exclusividade. Princípio da exclusividade. Esse princípio da exclusividade, eu vou até fazer aqui uma brincadeira com vocês. Eu sempre digo que o princípio da exclusividade é o princípio do anti-jabuti. Você vai dizer, Márcio, você está aí, né, querendo acabar com a natureza, acabar com o jabuti, um bichinho tão bonitinho. Não, não é isso. O jabuti no sentido figurado, né, que nós escutamos tanto por aí, aquelas pérolas que aparecem no meio de uma lei aprovando outra coisa que não tem nada a ver com aquela lei. Princípio da exclusividade. O que fala o princípio da exclusividade? Veja o que está escrito na tela. Estabelece que o orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Eu não posso aprovar, por exemplo, um aumento salarial para os servidores, incluindo lá um artigo da minha lei orçamentária. Não é esse o objetivo da lei orçamentária. O objetivo da lei orçamentária é tratar de receitas e despesas, de orçamento. Né? Temos exceções? Claro que temos, né? Quais são as exceções? A própria lei cita as duas exceções que o orçamento pode tratar, que a lei do orçamento pode tratar, e que não são consideradas aí afrontas ao princípio da exclusividade. Quais são essas exceções? Vejam, está escrito aí na nossa tela, pessoal. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para a abertura de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito sempre nos termos da lei. Né? Então, se eu precisar, eu posso incluir isso no orçamento? Posso. Estou ferindo o princípio da exclusividade? Não. Né? Por quê? Porque a própria lei assim determina que essas exceções são possíveis no orçamento. Exclusividade. E voltando àquela minha brincadeira, princípio da exclusividade para evitar o famoso jabuti. Não tenho nada contra o bichinho, tá ok, pessoal? Gosto muito do bichinho, acho lindo, né? Mas ele não pode, né, no sentido figurado, aparecer aí no meio de uma lei aí como algo estranho, tá ok? O que mais que nós temos aí, pessoal? Princípio do orçamento bruto. O que fala o princípio do orçamento bruto? Obriga o registro das receitas e das despesas pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. Isto é, eu não posso colocar lá o valor líquido. Alguém dizer, mas espera aí, essa receita aqui que o ano anterior foi de R$1 milhão, agora apareceu aqui somente 300? Caiu tanto essa receita? Ah, não, é porque eu lancei o valor líquido. Eu tirei as deduções que teria aí dessa receita e acabei colocando o valor líquido. Isso aí vai dar o quê? Distorções. Vai causar distorções dentro do nosso orçamento e, por consequência, dentro da nossa contabilidade. Né? Vai ter lá um registro que não é muito bacana. Então, orçamento bruto. O que mais que nós temos aí, pessoal? Princípio da legalidade. Né? Esse eu não precisaria nem debater aqui com vocês. A legalidade é um princípio que permeia toda a administração pública. Todo mundo sabe disso. Né? Citado a todo momento. Né? Nós só podemos fazer aquilo que a lei nos autoriza, diferente da iniciativa privada que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Né? Na administração pública, o princípio da legalidade é o que vale. E veja o que está na nossa tela aí, pessoal. Princípio da legalidade. Cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Ou seja, subordina-se sempre aos ditames da lei, sempre. E veja o que ainda complementa aí na nossa telinha. A Constituição Federal estabelece o quê? A necessidade de formalização legal das leis orçamentárias. O orçamento na administração pública, ele é uma lei em sentido estrito. Né? Na empresa, se você atua na iniciativa privada, tranquilamente a tua empresa tem orçamento. A tua empresa lá, o empresário faz orçamento. Só que não é uma lei.
é uma peça que ele usa internamente para controle dele. Então tem lá orçamento de vendas, orçamento de custos, orçamento de gastos com pessoal, orçamento de investimentos, tranquilo. Você tem orçamento para tudo aí no mundo empresarial. Só que na administração pública, aqui na administração pública, o orçamento vira uma lei, pelo princípio da legalidade. Muito bem, o que mais que nós temos aí, pessoal? Publicidade. Aliás, publicidade é algo, né, valioso dentro da administração pública, deve ser sempre observado. E aonde que está esse princípio da publicidade? Constituição Federal. Veja que está aí na nossa telinha. Princípio básico da atividade da administração pública está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, e justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo que esta lei a que autoriza os poderes a execução de suas despesas e a arrecadação de suas receitas, né? Junto com o princípio da publicidade, eu quero falar da transparência. Dar transparência é tornar transparente algo. Nós temos visto por aí, né, muita gente diz, não, eu atendo o princípio da transparência, eu atendo, aí você vai buscar no site da entidade e você tem que navegar até adivinhar aonde que está aquilo. Isso não é transparência. A transparência tem que ser de fácil acesso. Ela tem que ser de fácil acesso ao cidadão. Então, veja o que está na nossa tela. Transparência, determinação ao governo de divulgar orçamento de forma ampla à sociedade. Publicar relatórios sobre a execução orçamentária e vejam, e a gestão fiscal. Disponibilizar para qualquer pessoa que queira informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Disponibilizar, colocar à disposição de forma fácil. Como eu disse, não tem que o cidadão fazer um exercício de adivinhação para encontrar lá onde que ele tem que clicar dentro do site da entidade para encontrar o orçamento. Isso não é transparência, né? Além disso, ele tem que clicar e encontrar o orçamento. Ele não pode clicar lá no site do município onde você trabalha e encontrar, por exemplo, orçamento lá de 1930. Ele pode até encontrar o de 1930, mas ele tem que encontrar o atual também, né? Ele tem que ter lá, de repente, todos os orçamentos, né? Mas ele não pode ter informação desatualizada do passado, ele tem que ter informações atuais para poder fazer o controle social. O que mais, pessoal? Temos mais um princípio, não vinculação da receita de impostos. Muito importante este princípio, o que ele fala, né? Aliás, ele está previsto no artigo 67 da nossa Constituição. Está lá escrito, né? Veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo as próprias exceções estabelecidas na Constituição Federal, né? Então, lá nós temos as exceções e é somente aquilo que eu posso tratar como vinculação. O resto, não. O resto eu não posso ter vinculação. Muito bem, né? Quais são as peças orçamentárias? PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA, Lei Orçamentária Anual. E como eu disse, nós vamos tratar nesse nosso primeiro encontro somente do PPA, né? LDO e LOA nós vamos tratar num segundo encontro que até eu quero contar com a presença de todos nesse segundo encontro para complementar, para fechar esse ciclo de debate sobre orçamentos. Vamos dar uma olhadinha na nossa Constituição? O que fala o artigo 165 da Constituição Federal de 1988? Está lá, leis de iniciativa do Poder Executivo. Orçamento é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Está escrito aqui, ó, leis de iniciativa do Poder Executivo. Somente ele pode apresentar as leis orçamentárias. Quais são essas leis? O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Está escrito lá na nossa Constituição Federal. E o PPA, o que é o PPA? Plano Plurianual, né, como vocês já sabem, já conhecem,
É uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras dela decorrentes. Muito importante esse outras dela decorrentes. Né? Não basta só eu ter no meu orçamento valores para construir um hospital. Eu tenho que lembrar que ao construir o hospital e ao inaugurar o hospital, nós vamos precisar de médicos, nós vamos precisar de luz, água, telefone, nós vamos precisar de medicamentos, enfim, enfermeiros, né, que fazem um trabalho importantíssimo, pessoal administrativo, isto é, eu vou ter despesas que vão começar com a inauguração do hospital e nunca mais vão acabar, como, por exemplo, salário dos servidores. Né? Construir o hospital eu vou começar e terminar. Agora, o salário eu sempre vou ter que estar pagando para esse ou para aquele médico, ou para esse ou para aquele enfermeiro. Então eu tenho que lembrar dessas despesas que são decorrentes da despesa de capital. E para as relativas aos programas de duração continuada. Programas de duração continuada são aqueles que sempre vão estar lá. Em resumo, o nosso plano plurianual ele vai trazer todas as receitas e despesas do órgão para o período ali de 4 anos, essa projeção. Né? Porque todas elas vão se enquadrar em um determinado momento nessas definições. O que mais, pessoal? Lei de diretrizes orçamentárias, conceitos. Né? É a lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, também, né? Que compreende a fixação de metas e prioridades da administração pública federal, estadual ou municipal, conforme o caso, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e a orientação para a elaboração da lei orçamentária anual. No nosso próximo encontro, nós vamos debater um pouquinho mais de forma aprofundada sobre a LDO. Mas a LDO, ela ganhou muita força, ela ganhou muita importância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal deu à Lei de Diretrizes Orçamentárias uma importância extrema, né? Deu até novas atribuições a ela. Ela estava meio esquecida até a Lei de Responsabilidade Fiscal entrar em vigência. Ela era feita, mas ela não tinha a sua importância, né, que ela merecia sendo dada a ela. Hoje sim, né, com a Lei de Responsabilidade Fiscal em vigência, ela ganhou muita força. E por fim, mais um conceito, Lei Orçamentária Anual. O que é a Lei Orçamentária Anual? Mais uma vez, lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesas para o exercício financeiro a que se refere. Compreende os orçamentos fiscal, de seguridade e de investimento nas estatais. Né? Lei orçamentária anual, ela estima a receita e fixa a despesa. Né? Também nós vamos ter aqui um momento que nós vamos debater sobre a lei orçamentária anual e nós vamos entender o porquê dessa diferença de fixar a despesa e estimar a receita. Vamos entender esse joguinho de palavras aqui que trata aí na lua. Né? Vamos dar uma olhadinha no que nos interessa de hoje, né, no nosso encontro de hoje, plano plurianual. Então, está aí aparecendo para vocês a nossa telinha sobre o plano plurianual. Vamos ver o que fala a legislação. Então, a nossa Constituição, artigo 165, ela diz, a Constituição, parágrafo 1º do artigo 165, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A lei fala de forma regionalizada, aí você pode pensar assim, mas Márcio, eu trabalho num pequeno município, a minha lei tem que ser regionalizada por bairro, sei lá, por comunidade? Não, calma. Né? Essa regionalizada ela funciona muito bem para o nosso Brasil, que é um país de dimensões continentais. Né? Então tem que ser olhado aí as peculiaridades de todas as regiões dentro da nossa lei orçamentária anual. Se você atua em um pequeno município, com certeza a lei, o PPA vai estar aí atendendo o município como um todo. Seguindo ainda, pessoal, né? Diretrizes. Vamos aqui trazer aqui os 3 termos, diretrizes, objetivos e metas. O que são diretrizes? São orientações, instruções ou indicações para se estabelecer um plano. O que são objetivos? O que se pretende alcançar, o propósito, o alvo.
E as metas, passos para a realização do objetivo. Seguindo ainda, pessoal, no estado do Paraná, no estado do Paraná, o que nós temos aí no estado do Paraná? Trazendo aqui para a realidade do nosso estado do Paraná. Artigo 133. As leis de iniciativa do Executivo estabelecerão plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Constituição do Estado praticamente replicando o que está lá na nossa Constituição Federal. Parágrafo 1º, também praticamente replicando o que está lá na Constituição Federal. Mas observem, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, no caso estadual, direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações governamentais, observando as políticas sociais que garantirão a dignidade da pessoa humana, inclusive com o pagamento pelo Estado da tarifa de consumo de água, esgoto, energia elétrica, dos encargos decorrentes aí das famílias carentes na forma da lei. Ampliando um pouquinho o que está escrito na nossa Constituição, mas trazendo justamente esse objetivo dos orçamentos, que é mudar a realidade local, mudar a realidade de um estado, de uma cidade ou de um país. Muito bem, o que mais que nós temos aí, pessoal? Lei Orgânica do município de Curitiba, a nossa bela capital do estado do Paraná. Vamos lá, artigo 125. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. E também, parágrafo 1º. Observem que está muito em sintonia com o que está lá na Constituição Federal, A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas, que nós já sabemos o que é, da administração pública municipal, direta e indireta, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações do governo, vejam, e outras delas decorrentes e para as despesas de duração continuada. Muito alinhado, tanto a Constituição estadual quanto a lei orgânica do município de Curitiba, que trouxemos aqui como exemplo, muito alinhado com a nossa Constituição Federal. O que mais que nós temos aí, pessoal? Falando em plano plurianual, vejam, o plano plurianual é um plano de ações pretendidas pela administração pública para 4 anos. 4 anos. Do segundo ano do mandato do presidente, ou do prefeito, ou do governador, até o fim do primeiro ano do seu sucessor. Tem essa quebra. Depois de aprovado, está escrito aí na nossa tela, pelos respectivos poderes legislativo, deputado federal, estadual ou vereador, Congresso ou a Assembleia Legislativa ou a Câmara de Vereadores, no caso dos municípios, o plano se torna a base para a definição de prioridades, vejam, e ações dos governos para cada exercício. E por que será que o legislador, na época, fez essa quebra? Isto é, do segundo ano do mandato do gestor atual até o primeiro ano do mandato do gestor seguinte. Por 2 motivos muito simples. Primeiro, para que o gestor que está chegando possa já ter um planejamento para executar. Ele não precisa criar do zero. Segundo, para que não exista esta quebra, isto é, sai um gestor, sai um prefeito, que ficou 4 anos, entra um novo prefeito, Então, para não ter essa quebra, eu continuar tendo continuidade na gestão pública, tá ok? Esses são os motivos aí para eu ter essa mecânica, dos 4 anos, do segundo ano do primeiro mandato até o primeiro ano do mandato do gestor seguinte. O que mais, pessoal? Observem a nossa tela. Além dos objetivos a serem alcançados, o PPA também estabelece os programas de manutenção e expansão das ações do governo, observando o quê? As políticas sociais e ainda quais são os resultados esperados. Resultados esperados. No plano plurianual, nós temos que medir esses resultados para saber se nós estamos atingindo esses resultados. Medir. Então, por isso, nós vamos ter metas físicas e metas financeiras dentro do PPA, para saber
Meta física, se eu, por exemplo, coloquei lá o número de crianças que eu tinha projetado na escola, se eu consegui acabar com a epidemia, enfim, o que eu fiz, e a meta financeira, quanto que eu gastei para isso. Tá? Seguindo ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí? Observem, o PPA tem a função de orientar a preparação da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Integração entre os planejamentos. Eu não posso ter um PPA que esteja desassociado da LDO, que esteja desassociado da LOA. Eles têm que ser integrados entre si, integrados. Muitas vezes eu já vi nessa minha vida, nessa curta vida aí dentro da administração pública, eu já vi, né? Prefeituras que, por exemplo, alteravam a LOA e esqueciam que aquilo que tinha sido incluído na LOA não estava no PPA. Isso é irregular, né? Isso não dá para aceitar. Por quê? Porque o PPA é a base da elaboração da LDO, que é a base da elaboração da LOA. Né? Então, se está na LOA, tem que estar na LDO, que tem que estar no PPA. Tá ok? Tem que ser integrado. Ainda, pessoal, o que mais? Deve indicar os itens de controle e prever as medidas de correção para o alcance dessas metas. Né? Metas que estão dentro do PPA. Então, erradicar a pobreza, erradicar a fome, melhorar o emprego, melhorar o nível do IDEB, enfim, melhorar, erradicar, enfim, fazer uma transformação na sociedade. O que mais, pessoal? É um plano abrangente, instrumento de planejamento estratégico. Alguns autores falam que o PPA é um plano de médio prazo, para 4 anos, outros falam que é um de longo prazo, né, por ser daí de 4 anos. Eu considero, né, na minha humilde opinião, eu considero ele um plano de médio prazo, né, 4 anos aí você não consegue muitas vezes mudar uma realidade, por exemplo, de saúde, de educação, de segurança de um país, ou de um estado, ou de um município, mas você adotando ações, você com certeza no futuro terá, né, essa mudança. Se você não fizer nada, nunca terá. Agora, se você fizer alguma coisa, sempre tem a perspectiva de você mudar. Ainda, pessoal, deve ser orientado pelo plano de governo do candidato eleito e plano diretor dos municípios. Plano de governo por quê? Porque normalmente no PPA nós temos aqueles compromissos de campanha que foram assumidos, né, durante lá o período de eleição. Então, eu sou candidato, eu chego aqui para vocês e digo, pessoal, se eu for eleito, eu vou acabar com a falta de água. Aí eu sou eleito. Aí eu criei um programa chamado Água para Todos, né, dentro do meu PPA. Estou aqui criando, né, programas aqui da minha cabeça para exemplificar para vocês. Então, ele normalmente é orientado por esses compromissos de campanha, e esses compromissos de campanha normalmente têm um nome, né, um nome comercial, vamos dizer assim, um nome, né, bonito. Então, acabar com a falta d'água, então, água para todos, acabar com a pobreza, né, pobreza zero, acabar com o desemprego, né, desemprego zero. Então, nomes assim mais bonitos que acabam indo para dentro do PPA como um programa de governo. O que mais, pessoal? Deve priorizar o interesse coletivo, claro, senão não tem sentido existir esse planejamento. Existir um planejamento que vai beneficiar uma minoria ou vai beneficiar algumas pessoas, não tem sentido nenhum, tem que beneficiar a coletividade. O que mais? Deve ter execuibilidade das metas, sendo compatíveis à capacidade de arrecadação das receitas. Não adianta eu colocar no meu PPA que, né, por exemplo, aqui no município onde eu sou prefeito, que nós vamos colocar os cidadãos todos com uma casa na lua. Isso é maluquice da minha cabeça, não existe, né? Pelo menos por enquanto não, né? Então ele tem que ser execuível, não adianta eu projetar algo que eu não vou ter arrecadação, que seja inexequível, não possa ser executado. Que mais? Deve ser integrado às leis de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, já comentamos isso, integração entre os planejamentos. Que mais? Deve dispor de forma organizada, coerente e responsável dos recursos necessários para atingir os objetivos, né? Coerente, responsável e organizada, né?
Não posso colocar lá uma despesa maior do que eu vou ter de receita, porque senão eu estou criando desequilíbrio e não é esse o papel do orçamento. O papel do orçamento é manter o equilíbrio das contas públicas também, né? Gastar dentro do que se arrecada. O que mais? Deve adequar o uso dos recursos em conformidade com as leis, como, por exemplo, os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos direitos descritos nos estatutos da criança e adolescente, do idoso, portadores de deficiência, enfim, os limites impostos aí pela legislação com saúde, com educação, com ciência e tecnologia, enfim, atender à legislação. Eu não posso, né, dentro do meu orçamento, ir contra a lei. Isso seria um absurdo. O meu orçamento, né, seria ilegal, né, afrontar uma lei maior. Não pode, né? E ainda, pessoal, deve apresentar soluções criativas e inovadoras para os problemas sociais e territoriais do lugar, delineando os rumos para a execução dos planos. E vejam, não é muito fácil, né? Você falar em orçamento, falar em planejamento, né, pessoal? Não é fácil, né? Mas vamos em frente, vamos ainda conhecer o que mais que nós temos desse orçamento. Observem, pessoal. O plano plurianual deve garantir a transparência dos gastos públicos, tranquilo. Deve ser enviado ao Poder Legislativo de 3 a 4 meses antes do encerramento da sessão legislativa, né, conforme a lei orgânica municipal, a Constituição Estadual ou a Constituição Federal, que determina esses prazos. O artigo 35 diz o seguinte, né, da nossa Constituição: o disposto no artigo 165, parágrafo 7º, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até 10 anos, distribuindo os seus recursos entre as regiões, macro-regiões, em razão proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio 86 e 87. Né? Questões aí legais que devem ser observadas dentro do nosso orçamento. O que mais? Está lá no parágrafo 1º. Para a aplicação dos critérios que trata aí o artigo exigido, excluem-se as despesas totais relativas aos projetos considerados prioritários no plano plurianual. E ainda o parágrafo 2º, até a entrada em vigor da lei complementar que se refere lá ao artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1 e 2 da nossa Constituição, serão obedecidos as seguintes normas. O projeto do plano plurianual para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Isso é o que fala lá o artigo 35 dos atos das disposições constitucionais transitórias, né, que dá o prazo para o plano plurianual na esfera federal. Tá ok, pessoal? Muito importante isso, né? Só exemplificando, mas sempre tem que observar aí a lei orgânica e a Constituição do Estado. O que mais, pessoal? Né? Artigo 48, né? Da Constituição, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida para, né, os artigos 49, né, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Operações de crédito, enfim, outras matérias aí que aparecem na telinha para vocês aí. O que mais, pessoal? 74 da nossa Constituição. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistemas de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Papel de quem fazer essa avaliação dentro da administração pública? Quem que tem que capitanear essa avaliação, tem que ir à frente dessa avaliação? O controle interno. Está aqui, artigo 74 da nossa Constituição Federal. O que mais, pessoal? Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 23, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas orçamentárias. Isto é privativo do Presidente da República, do chefe do Poder Executivo. Né? Que mais, pessoal? Artigo 165 da nossa Constituição Federal. O que temos no artigo 165, parágrafo 4º? Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.
E vejam, parágrafo 7º, os orçamentos previstos lá no parágrafo 5º, inciso 1º e 2º desse artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir a desigualdade interregional segundo os critérios da população. Reduzir as desigualdades, melhorar a vida do cidadão. Né? E ainda, parágrafo 9º, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Essa lei complementar que ainda não entrou em vigência, é a lei de normas financeiras aí, né? Que vai substituir a famosa lei 4.320, ainda não entrou em vigência. Artigo 166, o que fala 166? Os projetos de leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso, na forma do regimento interno. Né? Parágrafo 3º do 166, as emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o PPA e com a lei de diretrizes orçamentárias. Que mais? Né? E as emendas, né, a esses projetos não poderão ser aprovados quando incompatíveis com o plano plurianual. Né? Parágrafo 6º, os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, vejam, serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da lei complementar, né, que ainda não entrou em vigência, então utilizamos os atos das disposições constitucionais transitórias. Que mais, pessoal? Né? Artigo 67, são vedados nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão aonde? No plano plurianual. Olha a importância. Né? Então, uma grande obra, por exemplo, um hospital, uma rodovia, sei lá, uma ponte que vai levar mais de um exercício financeiro, obrigatoriamente tem que estar lá no PPA. Aqui alguns exemplos de programas, então, da União, programa Mudança de Clima, né? Então, ali, qual que é o objetivo, o programa? Ele busca promoção da melhoria da qualidade ambiental. Quais são as diretrizes? Né? Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão responsável. Qual que é o objetivo? Implementar políticas e ações e medidas para o enfrentamento das mudanças. Qual é a meta? Reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 30% abaixo do nível de 2005. Então, aqui um exemplo de um programa aí que consta do PPA da União de 20 a 23. Né? Exemplos de programas. Então, eu tenho lá Orçamento Fiscal de Seguridade Social, então despesa corrente e capital, valores para 20, 21, 22, né? Recursos não orçamentários, créditos e demais fontes, enfim. Né? Que traz aí um exemplo de o que pode fazer parte desse nosso orçamento. Observe a telinha ainda, pessoal. Né? No caso do Paraná, um exemplo aqui do nosso belo estado do Paraná, programa chamado Sustentabilidade e Turismo, Paraná do Futuro, Sustentabilidade e Turismo. Qual que é o órgão responsável? No caso, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, a SEDEST. Contextualização. Para que serve esse programa? O governo do estado do Paraná está construindo um novo modelo de desenvolvimento para ampliar as oportunidades de crescimento econômico no turismo e da promoção de desenvolvimento sustentável. E assim por diante, né? Que mais, pessoal? Né? Aqui temos aí essa questão aí do programa chamado Paraná do Futuro, Sustentabilidade e Turismo, os valores que estão envolvidos, né? E a polaridade, vejam, maior, melhor, maior, melhor. Né? Então, quanto maior o indicador, melhor o resultado do programa. Que mais, pessoal? Né? Aqui ainda mais um complemento aí de valores, né, que constam aí do nosso programa aqui do Paraná de sustentabilidade. Então, quais são os valores envolvidos para 20, para 21 a 23. Né? Observe o que está na nossa telinha na parte de baixo. Os programas do PPA do Estado ainda são separados por iniciativas, contendo para cada iniciativa de forma detalhada a quantidade unitária por mesorregião, caracterização
e valor global, né? Então, aqui é apenas uma informação que fala aqui do nosso estado do Paraná. O que mais, pessoal? Aqui o nosso plano plurianual de 20 a 23 do estado do Paraná, mais um exemplo para nós conhecermos aí, que fala sobre esse projetos de desenvolvimento sustentável, turismo, educação, então, né, enfim, um exemplo para vocês verem, e eu quero que vocês observem o meio da nossa tela, né, a caracterização, veja ali, articular, coordenar e supervisionar planos, programas e projetos, estimular e promover parcerias entre instituições públicas e privadas com ou sem fins lucrativos, objetivando o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre questões ambientais, turismo, educação ambiental. Promover a inovação digital voltada à sustentabilidade e ao turismo. Isso é a caracterização deste programa no Paraná, que eu trouxe como exemplo, né? Que mais, né? Município de Curitiba, não poderia deixar de falar aqui da nossa bela cidade de Curitiba também, né? Então tem 3 eixos estratégicos, 7 programas de governo. Então, solidariedade, então, viva Curitiba que não dorme, viva Curitiba cidadã, viva Curitiba sustentável, tem sustentabilidade, viva Curitiba tecnológica, viva uma nova Curitiba, viva Curitiba mais ágil e responsabilidade, viva Curitiba transparente. Né? No exemplo aqui da nossa bela cidade de Curitiba. Alguns, né, exemplos a mais daqui de Curitiba, então, o Viva Curitiba Saudável, né? Coordenador, Secretaria Municipal de Saúde, objetivo, aperfeiçoar os serviços prestados pelo SUS curitibano, integrando tecnologia, humanização na atenção à saúde. Que mais? Órgão envolvido, Secretaria de Saúde, né? Para você entender, né, um pouquinho como funciona o PPA. Que mais, né? Curitiba é sustentável, aliás, sustentável não, saudável, né? Quais são os objetivos setoriais? Atenção primária, atenção especializada hospitalar, tecnologia, inovação e saúde, vigilância em saúde, enfim, assim por diante, né? Qual é o indicador para poder medir o resultado? Taxa de mortalidade prematura entre 30 e 69 anos, pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas. Tem um indicador para saber se eu estou atingindo o meu objetivo ou não, né? Muito importante isso aí no PPA. Ali uma descrição, né? Descrição, fórmula, fonte de dados, enfim, né? Que mais que nós temos aí com relação ao Curitiba saudável, né? Quais são as prioridades? Elaboração do projeto de ampliação da atenção primária, implantação do programa Remédio em Casa, implantação do sistema para a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos eletivos, acompanhamento de pacientes crônicos. Vejam, vai ter trazendo quais são as ações aí, né? O plano de ação desse projeto, revisão das normativas de vigilância e saúde, ações necessárias à realização de concurso público. Quais são as metas? Né? Elaborar o plano de ampliação de acesso aos usuários em atenção primária em saúde até 2023, implantar 2 novos serviços especializados, enfim, implantar 12 novas modalidades de prestação de serviço, revisar a resolução, reformar as unidades de saúde do Umbará, unidade de saúde do sítio cercado, enfim, fazer algumas ações que são necessárias. E aqui, né, as listas de valores aí que nós estaríamos investindo nesse programa chamado Viva Curitiba Saudável. Né? Pessoal, com essa última telinha que aparece aí para vocês, nós trazemos aí as nossas referências que foram utilizadas para a elaboração desse trabalho. Como eu disse, é um assunto extremamente complexo, muito importante para a nossa contabilidade aplicada ao setor público. Por quê? Porque, como eu já citei, os orçamentos são a base para a nossa contabilidade. Os lançamentos contábeis nascem, muitos deles com orçamento, né? A parte de controles orçamentários, nascem. O orçamento influencia o patrimônio das entidades públicas, porque executando orçamento eu vou arrecadar receitas, vou executar despesas, enfim, vou aumentar ou diminuir o patrimônio das entidades públicas. E quero chamar vocês desde já para o nosso próximo encontro, onde nós vamos debater sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Conto com a participação de todos, tá ok, pessoal?
Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais.